Amém, a paz do Senhor, uma boa tarde. Gostaria de deixar uma palavra aqui do Senhor, hoje no capítulo de Salmo 119, do 25 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. O Senhor nos mostra aqui em Salmos, pelo salmista, Dalet, ele relata: a minha alma está apegada ao pó. O que é o pó, senão a terra? E o que é a terra, senão as coisas desse mundo? A minha alma está apegada às coisas desse mundo. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui ele relata que somente a palavra do Senhor pode nos trazer vida. Somente ela pode nos vivificar. E logo após ele diz: eu te expus os meus caminhos, e tu me respondestes. Me arrependi, me apresentei diante de ti, e expus os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me as tuas palavras. Me ensina, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dito, para que eu não fale com o Senhor, porque logo após ele diz: faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Me mostra, Pai, as tuas palavras. Me ensina a compreender ela, e eu irei meditar nela dia e noite, para que, meditando, seja como o estômago, a gente come, que faz a digestão, ele faz a separação daquilo que a gente necessita. Só que meditar, a gente não faz separação, a gente reflete na palavra de maneira que a gente possa aplicá-la em nossa vida. Por isso que eu disse como o estômago, porque ele separa e aplica aquilo que a gente precisa ao nosso corpo depois que a gente se alimenta. Depois que a gente compreende o caminho dos preceitos de Deus e meditamos nas tuas maravilhas, conseguimos aplicar essa palavra em nossas vidas. Logo após ele diz: a minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Somente em Jesus Cristo a gente encontra força. A minha alma se consome de tristeza nos momentos de angústia. Não devemos buscar homens, mas devemos buscar o colo do Pai, estar junto da presença de Deus. Porque fortalece-me segundo a tua palavra, porque a palavra do Senhor nos fortalece. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Me protege com a tua palavra, me auxilia, me ajuda com a tua palavra, com a tua lei. Afasta de mim o caminho da falsidade. Afasta de mim tudo aquilo que não é da tua palavra, Senhor, tudo aquilo que me afasta de ti. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Mas isso é uma luta constante. Quantos de nós não buscamos a Deus e buscamos os teus preceitos e procuramos fazer a vontade do Senhor? Mas como fazer essas coisas sem a gente compreender o caminho do Senhor? Nós compreendemos o caminho do Senhor, meditamos nele e vivemos ele. Por isso ele diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor,
que eu seja envergonhado. Porque Jesus Cristo diz lá em Mateus 5, bem-aventurados vocês quando forem perseguidos por causa da palavra, por causa do testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Nós seremos perseguidos ao nos apegarmos ao testemunho do Senhor, mas não permita que sejamos envergonhados pelos outros. Nos dê entendimento, Ele pede entendimento. Porque se lermos de trás para frente, vamos terminar aqui. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres entendimento. Agora de trás para frente. Percorrerei os caminhos dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, porque decidi seguir os teus juízos. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas, porque a minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Quando Davi se sente triste em um dos salmos, ele escreve como se fosse salmos históricos, eu não me lembro direito o endereço, né, que está na Bíblia, mas ele relata os salmos históricos, se eu não me engano, lá perto do 80, 87. Ele relata todas as maravilhas que Deus fez ao povo de Israel quando os tirou do Egito, e se lembra e se alegra naquilo que Deus havia feito, porque ele diz que ao ponto que ele chegou, ele não vê que Deus está fazendo além, ele não está conseguindo enxergar aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Então ele se lembra das maravilhas que Deus havia feito e crê que o Senhor fará muitos mais, não pelo que ele vê, mas por aquilo que ele tem fé que Deus fará. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me deres mais entendimento. Então ele pede ao Senhor sabedoria, ele pede entendimento e diz que meditará. É os passos que a gente precisa. Expor os nossos caminhos diante de Deus. Dizer, Pai, eu não sei, eu não entendo, eu não compreendo, eu não consigo. Ensina-me os teus decretos. Porque o Espírito de Deus ele veio para nos lembrar de tudo aquilo que Cristo Jesus havia falado e confirmar as tuas palavras em nós. Por mais que a nossa alma seja apegada ao pó, a palavra de Deus nos vivifica. Mas como ela nos vivifica, ela nos traz vida quando a partir do momento em que ouvimos a palavra e cremos naquilo que ouvimos. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqueles que ouvirem as minhas palavras e as praticarem serão como um construtor. Como um construtor, o que? Sábio, porque construiu sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras é um homem prudente. O Senhor diz em Mateus 6. Mas por que ele relata isso? Porque ele diz na palavra dele: aquele que ouve a palavra e a pratica é um homem prudente. Aquele que ouvir a verdade ouve a voz dele. E aquele que crer será salvo. Crer no quê? Na palavra de Deus. Mesmo que a nossa alma esteja pegada ao pó, a palavra de Deus nos vivifica. Então creia naquilo que o Senhor tem dito a teu respeito, sobre a tua vida. Faz-me compreender os teus preceitos, porque lá em Oséias 6:3, o Senhor diz que tão certo, olha, eu vou pegar aqui o endereço para a gente ler aqui. Em Oséias 6:6.
Oséias 6:3 aqui. Na NVI, ele diz, nos esforcemos-nos. Aqui na Almeida, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos porque continuemos a conhecer. Conheçamos o Senhor. Que a gente venha a ouvir o Senhor. E continue conhecendo. E prossigamos em conhecer. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Sabe quando o céu se fecha e nuvens escuras se formam? É certo que vai chover. Tão certo como essa chuva que aos nossos olhos a gente vê que vai chover, é certo que se conhecemos ao Senhor e prosseguimos a conhecê-lo, tão certo ele virá. Porque em outras versões ele diz, nos esforcemos em conhecer. Se buscarmos o Senhor e nos esforçarmos em conhecê-lo, certamente, como o sol nasce na alvorada, o Senhor virá. Por que o Senhor virá? Porque aquele que se dedica aos preceitos do Senhor, aquele que se entrega à tua palavra, aquele que busca de todo o coração conhecer ao Senhor, como ele fala em Jeremias, vocês me encontrarão se me buscarem de todo o teu coração. Mas por que todo o teu coração? Porque tem que ser entregue, tem que ser em verdade e em espírito. São esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Aqueles que examinam as Escrituras procurando conhecer cada vez mais Deus, procurando o mais profundo daquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações. Mas para que nós consigamos alcançar isso, estou trocando toda hora de lado, né? Para que nós consigamos fazer isso, precisamos nos esforçar em buscar o Senhor. É conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E tão certo como o sol nasce, ele virá. A presença dele virá. É na perseverança, é na persistência, é na... Como que eu posso dizer? Aqui. É no foco, é no caminhar. A palavra está na ponta da língua, meu Deus do céu. É na constância, isso. Se continuarmos constantes e perseverantes em buscar o Senhor, certamente ele virá. Sabe por que a mão de Deus estava sobre Esdras? Que lá em Esdras 7, do 9 ao 10, ele relata que a mão do Senhor estava sobre Esdras quando eles estavam saindo da Babilônia e indo para Jerusalém. Ele diz que a mão do Senhor estava sobre Esdras. Por quê? Porque logo ele relata, porque Esdras colocou no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la em Israel. Então, o que mudou foi colocar o coração, colocar um propósito no coração de buscar ao Senhor, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, meditar, assim como ele disse em Josué. Ele disse para Josué, medite nessas leis. Medite nisso aqui que Moisés disse para você dia e noite. Medite nesta palavra. Para que você guarde no seu coração e caminhe sobre ela. É a constância em meditar, é a perseverança em buscar, que faz com que a presença de Deus venha sobre nós. E que Ele age em nossas vidas. E que Ele se torne presente nossas vidas, mas primeiro precisa de um passo nosso de querer gerar essa intimidade com Ele, de querer buscá-lo. E é como falou em Salmos, eu expus ao Senhor os meus caminhos. O Senhor veio. O Senhor veio. Ele diz no Salmo 119 mais uma vez, só para te reforçar, eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Se você expor as suas dificuldades, as suas dúvidas, você se arrepender, expor os seus pecados e pedir que o Senhor ensine a lei dele para que você caminhe na palavra dele, tão certo como o sol nasce, ele virá, se você o fizer de todo o seu coração. Que Deus
Deus te abençoe. Que essa palavra possa te fortalecer, te edificar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.